Em 1951, os cariocas não esperaram o sábado de carnaval para pôr o bloco na rua. A festa mais tradicional do país começou no Rio com 3 dias de antecedência. Ainda na tarde de quarta, 31 de janeiro, a cidade foi tomada por foliões que improvisaram charangas e batucadas na frente ao Palácio Tiradentes, sede da Câmara, onde Getúlio leria o compromisso constitucional como novo presidente perante o Congresso Nacional. O Correio da Manhã abominou a combinação de esbórnia momesca e cerimônia política. O jornal lamentou o fato de getulistas dançarem com o pavilhão nacional, agitando-o como se fosse estandarte de escola de samba. O Correio, que pela segunda vez apoiara a candidatura de Eduardo Gomes a presidente, criticou também o fato de camelôs profanarem o templo da democracia e aproveitarem a oportunidade vendendo bandeirolas e distintivos verde e amarelos com retratinhos do senhor Getúlio Vargas. Às 15 horas, o presidente eleito chegou em carro aberto, saudado por uma chuva de confete e serpentina. Ao descer do automóvel, sorriu e acenou para a multidão, que cantava a uma só voz Retrato do Velho, marchinha de Haroldo Lobo e Marino Pinto, gravada por Francisco Alves, que seria uma das músicas mais executadas nos bailes carnavalescos daquele ano. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Então, começando o vídeo sobre o segundo governo Vargas, nada mais animadora até do que a gente começar com essa marchinha, que foi a marchinha da campanha do Vargas em 1950 para voltar à presidência. Se vocês bem lembram, no último vídeo do Vargas, né, da era Vargas, o governo do Estado, o vídeo dedicado ao Estado Novo, eu terminei exatamente fazendo referência a essa marchinha, falando ali, guardem o retrato, porque vai chegar o momento de colocar o retrato do velho de volta. Então essa marchinha ela foi executada ali na leitura do trecho que eu fiz, aliás, fazendo a referência, dando as devidas honras ao autor, é daquela coleção de livros que eu já citei anteriormente, é um trecho do terceiro volume do livro da coleção do Getúlio Vargas, da biografia do Getúlio do Lira Neto, e enfim, ali faz a referência de como foi a posse do Vargas após a sua eleição. Vargas, então, como a gente viu, ele governou o Brasil durante 15 anos, ele assume ali em 1930 com o golpe, no fundo não deixa de ser isso, a chamada Revolução de 1930 nada mais é do que um golpe civil-militar, porque afinal você tinha o Vargas como um civil, ele não era militar, mas junto com setores do exército e outros setores para tomar o poder. O Vargas vai ficar no poder por 15 anos, enfim, todas as manobras e tudo mais para se manter no poder, até 1945, quando ele é derrubado, tendo à frente o general Dutra como o principal articulador do golpe também. Já falei no vídeo anterior que a história da República Brasileira é uma história marcada pelos golpes. Eu vou comentar em algum momento talvez eu faça aqui um compilado dos golpes da República Brasileira, porque é tradicional, é marca da nossa República
governos serem interrompidos, e aqui eu não estou nem entrando propriamente no mérito se vale a pena, se é certo ou não. Eu acho que teve momentos que talvez os golpes foram necessários, outros são execráveis, são repudiáveis, mas mostra de uma forma ou de outra, sendo necessário ou não, mostra a fragilidade da nossa democracia. E é exatamente sobre a fragilidade da nossa democracia, ou a questão da nossa democracia, que eu quero iniciar falando esse vídeo. Antes ainda, eu quero mostrar um pequeno sumário, mas antes de falar do sumário, falar um pouquinho disso. É extremamente contraditório, mas é da República Brasileira, é da história do Brasil. O Brasil é sui generis, é aquela coisa, né, que o brasileiro é só a NASA para poder explicar. O Vargas foi um ditador, é fato. Né? Tem muitas das suas atitudes que são execráveis, que são repudiáveis. Né? O Vargas, inclusive, não é a figura mais maravilhosa que a gente teve na nossa história. Né? Mas ele foi um mal necessário. Aliás, eu acho que eu usei esse termo no vídeo anterior. Ele foi um mal necessário para poder combater as elites de alguma forma, e a gente vai ver que isso vai se dar de uma forma até mais intensa nesse segundo mandato, nesse segundo governo. E depois a gente tem uma outra questão. Né? É da ditadura varguista que vai nascer, dos escombros da ditadura varguista, que vai nascer um período de forte democratização no Brasil. Tanto que esse período que a gente está estudando agora, que vai do fim da era Vargas, ali em 1945, até 1964, com o golpe militar, ele é o período da democratização. E há meio que um consenso entre os historiadores de que esse período ele é um período privilegiado na história do Brasil sobre a democratização do nosso país. É um dos períodos em que mais a democracia brasileira avançou. Até porque houve uma forte popularização, um fortalecimento dos movimentos populares, lutando por melhorias de vida. Isso vai estar muito ligado ao nacional desenvolvimentismo, que é um ponto que eu vou comentar e que eu já dei alguma brecha, né, já fiz algumas... já tracei algumas linhas disso na videoaula passada, principalmente do Estado Novo. Né, na videoaula do Estado Novo, nas últimas, na verdade, foram as da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho o sumário que eu coloquei aqui, para a gente poder ver quais são os principais pontos desse segundo governo do Vargas. Então Vargas vai governar de 50 até 54, na verdade 51, né, quando ele assume, e a gente vai ter esses pontos aqui. O trabalhismo, que vai estar muito associado ao nacional-desenvolvimentismo, e também o nacionalismo vai estar associado à figura do ministro dele, o João Goulart. A campanha O Petróleo é Nosso, que vai acabar levando à origem, ao surgimento da Petrobras. A questão da UDN, né, a União Democrática Nacional, era um partido que existia, e a figura do Carlos Lacerda são as grandes figuras de oposição. O atentado da Rua Toneleiros é um atentado que o Lacerda vai sofrer. Todo o cenário de uma ameaça de golpe que o Vargas vai ter que se deparar durante o seu segundo governo aí, e o fim dele, que é o seu suicídio, o suicídio de Vargas. Vargas termina esse mandato, né, terminando com a própria vida dele. Mas enfim, como eu estava dizendo, a gente tem aí dos escombros da ditadura varguista surgem as forças democráticas. Uma das questões que o Vargas acabou meio que estruturando, o fim do seu mandato acabou estruturando, foram os partidos. Falei ali da UDN, vou pegar um pouco daqui para a gente poder falar. O Vargas vai fundar o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB era um partido, como diz o próprio nome, está associado à causa trabalhista, à causa dos trabalhadores. Então, a gente já viu nos vídeos anteriores lá do Vargas como ele tinha uma grande preocupação em, pensando nessa ideia do desenvolvimento do Brasil, pensando nessa ideia do desenvolvimento capitalista, trazer melhorias de condições para a população mais pobre, para a população trabalhadora. Na verdade, aqui não estou nem pensando propriamente na população mais pobre, mas pensando na população trabalhadora como um todo, garantir direitos aos trabalhadores, até para que eles tenham poder de compra. Né? O capitalismo funciona por compra e venda. Não adianta nada eu ter uma indústria, eu já falei em alguns outros momentos, não adianta nada eu ter uma grande indústria, eu produzir e ninguém comprar. Eu vou à falência. Eu só vou gastar ali para produzir, mas não está gerando lucro para mim. Então o Vargas está preocupado com isso.
E aí o Vargas ele vai empreender políticas já no seu primeiro governo, durante todo o período ditatorial, durante a era Vargas, para que a população, os trabalhadores tenham melhorias de vida. Isso vai se tornar o grande campo de um dos grandes campos de batalha do segundo governo Vargas. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da questão do trabalhismo. O trabalhismo vai estar muito associado à questão do sindicalismo. Já durante o Estado Novo, os sindicatos vão ser meio que governados, vão ser meio que controlados pelo governo, o que é também uma das coisas próprias do Brasil. Sindicato, ele não pode ter uma associação ao governo. Afinal, se eu vou fazer reivindicação contra o governo, se o sindicato está ligado ao governo, ele não vai reivindicar. E no Brasil ficou muito forte a coisa do peleguismo, né? O pelego, então, é o quê? As lideranças sindicais eram pelegas. O que é esse pelego? É alguém que está ali na liderança sindical, mas ele não está representando propriamente os trabalhadores. Então o sindicato é uma organização dos trabalhadores para negociar com o patrão, negociar com o governo, melhorias de condições para o próprio trabalhador. Só que no caso, como os líderes sindicais eram todos pelo governo, eram todos meio que indicados pelo governo, ou tinham ligação com o governo, eles não iam propriamente representar os interesses do trabalhador. Na verdade, era muito mais para brecar a luta dos trabalhadores do que para avançar a luta dos trabalhadores. Então, ou seja, o Vargas ele já vai criar uma estrutura que desmobiliza a população. Ou amobiliza, né, a população, principalmente aqui o trabalhador, o operariado, os proletários lá, pensando até numa linguagem marxista. Os trabalhadores não vão se voltar contra o governo, ou não vão se voltar contra a elite, porque, de certa forma, o sindicato é meio que controlado por gente do próprio governo, por gente da própria elite. E aí vai ter uma força muito grande, diante dessa situação, o ministro do trabalho do Vargas, que é essa figura do João Goulart. Vou mostrar aqui, a gente tem uma fotinha do Jango. Né? Esse aqui é o João Goulart, que posteriormente se tornou presidente do Brasil. A gente vai falar mais dele em outros momentos, mas vamos falar um pouquinho dele hoje também. O Jango, João Goulart Jango, né, ele entra para a história com esse apelido do Jango. Ele é um político gaúcho do PTB, então lembra, o Vargas é gaúcho, toda a galerinha dele vai ser ali do Rio Grande do Sul. Ele vai ser eleito deputado e depois vai se tornar ministro do trabalho do Vargas. E como ele vai ter uma forte influência sobre os sindicatos, ele vai ser muito importante para o governo Vargas para que essa política junto aos trabalhadores se desenvolva. O Brasil vai passar por crise durante o segundo governo Vargas, uma forte crise de inflação. Então os salários começam a ser corroídos. O que o Jango vai fazer, né, junto com os ministros, junto com os sindicatos? Ele vai acabar propondo o aumento do salário mínimo em 100%. E esse aumento vai ser aprovado pelo Getúlio Vargas. O Jango cai, ele perde o ministério, mas o aumento vai ser aprovado. Então, ou seja, foi uma manobra feita pelo Vargas, lógico, com o aval do Jango, porque, enfim, o Jango estava mais preocupado ali com os trabalhadores, com o projeto nacional desenvolvimentista, do que propriamente em se manter no poder, ou em se manter no cargo de ministro. Então há uma vitória por parte do Vargas, junto com os trabalhadores, sobre o empresariado. Então, assim, o Vargas ele vai fazer muito esse jogo. Ele vai, se a tensão que já existia no primeiro governo lá do Vargas, entre o Vargas e a elite, porque o Vargas trouxe melhorias de vida para a população trabalhadora, essa tensão ela vai se acirrando durante o segundo governo. Porque a elite brasileira ela não queria e continua não querendo melhorias de vida na classe mais pobre, melhorias de vida para trabalhador. Ela acha que o trabalhador tem que ter o mínimo do mínimo. Aliás, isso é coisa que, para quem é meu aluno e está assistindo esse vídeo, a gente já discutiu isso em sala de aula, inclusive.
No Brasil é muito próprio, a questão da desigualdade, ela é construída ela é construída e incentivada por aqueles que têm o poder. É dentro dessa questão que vai se dar também a oposição por parte da UDN. A UDN, União Democrática Nacional, vai ser um partido fortemente ligado às elites. Então você tem o PTB, o partido do Vargas, que é o partido do Jango, o partido de outras figuras que depois vão surgir. É um partido mais voltado à causa trabalhista, aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores. A UDN não, ela defende um liberalismo, a ideia de que o Estado não tem que intervir na economia e tudo mais, que na prática acaba defendendo uma dependência do Brasil em relação às grandes potências. E aqui quando a gente fala grandes potências, a gente está falando de mundo pós-Segunda Guerra Mundial, a gente está falando dos Estados Unidos. Tá? O Brasil se tornar praticamente dependente dos Estados Unidos. O projeto nacional desenvolvimentista, essa ideia de desenvolver o capitalismo brasileiro com alguma distribuição de renda, buscando combater a pobreza, diminuindo a desigualdade, mas sem impor nenhum socialismo, simplesmente fazer o capitalismo brasileiro dar certo, vamos dizer assim, fazer o que países que são desenvolvidos no mundo fizeram. Esse projeto nacional desenvolvimentista ele não interessa para nações como os Estados Unidos, por exemplo, que tem a América Latina como seu quintal. A gente tem essa expressão, né? A gente ouve essa expressão. A América Latina é o quintal dos Estados Unidos. O Vargas ele tem uma preocupação em tornar o Brasil mais independente economicamente. Lembram lá, o Vargas fez aliança com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Mas ele não quer ficar sujeito a essa aliança. Ele quer fazer o Brasil se tornar um país independente. Então, ele vai buscar desenvolver o país para que não precise ficar dependente dos Estados Unidos. Isso vai se dar muito na questão da campanha do petróleo. Então, já praticamente expliquei aqui o que é o nacional-desenvolvimentismo. Essa luta toda do nacional-desenvolvimentismo vai se dar na questão do petróleo. Né? O Brasil, então, começa a descobrir, já na década de 40, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do canal Meteoro, que eles fizeram esses dias, tem umas 2 semanas aí no máximo, falando sobre a questão da Petrobras, né? Porque vai ser exatamente no governo Vargas que vai nascer a Petrobras. Então começa a se descobrir durante a década de 40 os primeiros campos de petróleo no Brasil, que o Brasil tem jazidas de petróleo, e aí a gente vai ter 2 grupos que vão basicamente se formar. De um lado, os nacionalistas, os que defendem que a exploração do petróleo tem que ser feita pelos brasileiros, no Brasil, e só trazendo benefícios pro Brasil, e os internacionalistas, que também a gente costuma chamar pelo nome mais correto, que são os entreguistas, que querem entregar a riqueza brasileira do petróleo às nações estrangeiras. Acham que o Brasil não tem capacidade para explorar o petróleo, então tem que deixar que outras empresas, outros governos explorem o petróleo daqui e talvez isso possa trazer alguma vantagem para o Brasil. Essa questão toda, o Vargas ele vai se colocar, né, acho que visivelmente dá para entender, do lado dos nacionalistas. E aí ele vai lançar a chamada campanha O Petróleo é Nosso, né, que vai ser uma campanha que vai se popularizar no Brasil, vai ganhar grande força, e essa campanha vai levar ao surgimento da Petrobras em 1953. Então, aqui é interessante porque a gente hoje em dia vê muito falar da Petrobras, né, por causa dos escândalos de corrupção, mas a Petrobras ela tem um papel fundamental na história brasileira, porque desde que ela surgiu, ela é a nossa principal empresa e muitas das iniciativas que são feitas por parte dos governos são patrocinadas pelos lucros da Petrobras. Né? Mais para frente, quando eu for falar era Lula tal, quero entrar um pouco nesses méritos do que está por trás das lutas de corrupção, das acusações de corrupção da Petrobras, mas eu acho que isso aqui já ajuda a gente a entender que sempre houve essa disputa entre, de um lado, os nacionalistas e, do outro lado, os entreguistas. O Vargas, então, cria a Petrobras como uma forma de fazer o Brasil ter o monopólio da exploração do petróleo.
O petróleo no Brasil só é explorado pelo Estado brasileiro, né? Pelo governo brasileiro. Já falei em outras vezes, Estado e governo não é exatamente a mesma coisa, mas aqui vamos usar mais ou menos com esse significado. O Estado, então, é quem detém o monopólio da exploração do petróleo, e com isso, o que se gera de lucro, esse lucro, pelo menos teoricamente, porque não vou negar que tem corrupção, esses lucros eles são investidos na estrutura do país, nas melhorias para o próprio país. O Vargas, então, vai investir, só voltando aqui, aí a gente tem a influência norte-americana para que o petróleo não fique nas mãos do Brasil, e isso vai gerar alianças dos Estados Unidos, ou de setores pró-Estados Unidos, com a UDN. Então, o cenário que a gente tem econômico é esse. De um lado, Vargas tentando empreender o projeto nacional desenvolvimentista e nesse segundo mandato tendo o petróleo como o grande ponto aí de rolagem, né, a mola propulsora da crise. E do outro lado, os entreguistas querendo abrir o Brasil para o capital estrangeiro. Dentro disso, a gente vai ter uma figura também que vai ser muito importante na oposição ao Vargas, que é o jornalista e também político Carlos Lacerda. O Lacerda é uma figura que é importante, assim como o Jango que eu mostrei na imagem anterior, o Lacerda também é uma figura que é importante vocês terem em mente, porque ele vai aparecer muito durante o desenvolvimento da história do Brasil. E o Lacerda, ele é o grande opositor do Vargas. Ele é o principal nome ele é um político da UDN, ele era do Rio de Janeiro, na época o estado da Guanabara. Quando o Vargas ainda está na sua candidatura, ele faz essa seguinte declaração que está aparecendo aí para vocês. O senador Getúlio Vargas não deve ser candidato. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. O Lacerda é um dos primeiros a acenar ao golpismo contra o Vargas. E aí, como ele é jornalista, ele fala todo dia nas rádios contra o Vargas. Ele diz que o governo Vargas é um governo corrupto, é um governo que é autoritário, o Vargas quer calar a oposição e tudo mais. A imprensa, de uma maneira geral, fez forte oposição ao Vargas, né? Eu estou num momento bastante complicado de falar mal da imprensa, porque afinal, se fosse 4 anos atrás, eu ficaria mais tranquilo de falar mal da imprensa. Hoje não é bem assim. Mas a verdade a imprensa no Brasil tem um papel muito forte no espírito antidemocrático. E a gente vai ver isso com muita força quando vier o golpe militar em 64. A gente vai ter uma oposição da elite da classe média contra o Vargas, que vão se unir aí, e a imprensa vai ser a grande propulsora, e vai haver um desejo de golpe. O Lacerda prega esse golpe, como eu estava falando na rádio, e o Vargas vai passar por um processo de impeachment, que ele não vai ser derrubado. Então, ou seja, o primeiro presidente na história do Brasil que passa por um processo de impeachment é o Getúlio Vargas, mas ele não vai ser derrubado, ele tem os votos suficientes para se manter no poder. E o Vargas, então, consegue chegar ao fim do seu mandato, ele consegue se manter no poder. Só que o que vai acontecer? No comecinho de agosto, o Lacerda sofre um atentado, né? O que vai passar para a história como atentado da Rua Toneleiros, que eu citei lá. Rua Toneleiros é uma rua lá do Rio de Janeiro. Tem uma aqui em São Paulo também, acho que é na Lapa, mas aqui a gente está falando do Rio de Janeiro. Ele sofre uma tentativa de assassinato em agosto de 54, isso gera uma crise política, porque a tentativa de assassinato, o Lacerda vai às rádios e vai falar que foi arquitetada pelo Vargas, e ao que tudo indica, foi gente ligada ao Vargas, embora não tenha sido o próprio Vargas. Ao que tudo indica, tenha sido quem estava ali por trás foi a família do Vargas, foi o segurança dele, mas não foi o próprio Vargas. Ele não estava por trás, pelo menos é meio que um consenso que o Vargas não estava por trás da tentativa de assassinato do Lacerda.
Isso gera uma crise enorme e começa uma pressão por um golpe militar. Um golpe da mesma forma como o Vargas sofreu lá em 45. Então, vamos entender aqui todo o quebra-cabeça. A gente tem os setores entreguistas, a UDN, a crise política e parte da sociedade defendendo que havia necessidade do Vargas ser tirado do poder. E aí quem poderia fazer isso seriam as Forças Armadas, da mesma forma como foi feito lá em 45. O Vargas, percebendo essa situação, em 24 de agosto, ele comete suicídio, né? Dizendo ter escrito essa frase, saio da vida para entrar na história. A gente tem aqui a capa de 2 jornais, né, que eu acho que vale a pena. Não apareceu. Infelizmente não apareceu uma delas aqui. Aqui a gente tem do jornal O Globo, já existia na época, aliás o jornal O Globo existe desde 1925, que noticia o suicídio do Vargas, né? A gente tem também mostrando a questão do suicídio do Vargas, a forte comoção que isso causou, né? Então o povo, de uma maneira geral, se comoveu com o suicídio do Vargas. Afinal, alguém que entrou para a história com o título de pai dos pobres, é óbvio que geraria uma grande comoção. Na verdade, o Vargas, ele comete suicídio, ou o seu suicídio é o que atrasa o golpe militar em 10 anos. Afinal, a gente está falando de 1954, o golpe militar, que depois vai levar à ditadura, acontece em 1964, era para o golpe ter acontecido ali. Não aconteceu porque o Vargas se matou. Isso gerou uma comoção muito grande, né? A população como um todo sentiu as dores, né? Comprou o discurso do Vargas, o viu como vítima de todo um processo ali que estava tentando derrubá-lo, e por isso a própria elite, a própria oposição recuou. Acabou aceitando, né? Não tentou ali nenhum golpe naquele momento. Pelo contrário, acabaram aceitando que o Café Filho, que era o vice do Vargas, assumisse a presidência. Embora o Café Filho não fosse tão fiel assim. Era o Michel Temer da época. Mas o Vargas então se mata. Isso gera toda uma comoção e gera também uma forte oposição por parte da população que estava ali ligada ao Vargas, tal, a imprensa, principalmente a imprensa que se voltou contra o Vargas. Eu ia mostrar para vocês, eu não sei por que não apareceu, eu tinha deixado ali a capa do outro jornal, que era a Última Hora, que era um jornal mais varguista, mais a favor do Vargas. E o outro jornal, enfim. Para concluir esse vídeo, eu vou, sem falar nada, eu vou deixar uma imagem para vocês pensarem um pouco. Porque esta empresa, né, que vai estar envolvida ali na foto, ela vai ter uma força muito grande nos rumos da política brasileira nos próximos anos.